Olá, Lucas Pires aqui para quem não me conhece. Vamos para mais um vídeo. Olha, fazia realmente um tempinho aí que não aparecia por aqui, mas nesse meio tempo aí que eu fiquei um pouco afastado daqui, aprendi bastante coisa, o Glide deu uma boa atualizada. Se você ainda não acompanhou a live que eu fiz com várias atualizações do Glide, já, depois confere aqui no cardzinho, beleza? Mas hoje vamos falar sobre segurança. A gente teve várias atualizações aí nas leis e eu vou mostrar, dar uma boa passada aí de como que a gente consegue deixar nossos aplicativos conforme as leis, muito mais seguros, muito mais práticos, né? E já vamos começar aqui mostrando um pouco sobre o Glide Library. O que a gente tem aqui dentro sobre isso? Aqui, ó, se você ver Security Center, se a gente clicar aqui, a gente pode entrar bem a fundo, tá? Eu vou passar por mais ou menos todos esses temas aqui, bem por cima, explicando mais ou menos para vocês. Mas a ideia é eu fazer também outros vídeos explicando um pouco melhor, tá? De cada um, dando outros casos, mostrando mais coisas para vocês, beleza? Mas o que a gente vai ver hoje é a mesma coisa, tá? Mas eu vou passar por todos esses pontos aqui com vocês para a gente poder entender um pouco melhor. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui, se você está acompanhando o Glide já faz um tempinho, ou me acompanha desde o ano passado, pode ver que o design então aqui já mudou um pouco, né? Eles estão vindo com uma atualização muito forte aí e tá bem legal. Na verdade eles têm bastante novidades também, tá? E aí, se vocês entrarem no próprio canal mesmo do Glide, vocês vão ver que eles têm um vídeo aí que eles mostram basicamente como que vai ficar. Mas vamos para o que interessa. O nosso primeiro ponto é sobre o login, tá? Então, se você ainda não sabe, nossos aplicativos eles conseguem ser públicos com e-mail. Então a gente vem aqui nessa engrenagem settings, a gente vem nessa parte de privacidade e aqui é onde a gente consegue escolher. Só que assim, como eu já explico até mesmo no método ritual, se você não conhece, vou deixar o cardzinho aqui explicando um pouquinho também como que é. Basicamente a gente precisa decidir isso já logo quando a gente fecha um aplicativo ou quando a gente fecha um projeto. A gente já tem que saber se esse aplicativo ele vai ser público e aí depois você pode fazer o login nele, ou ele já vai entrar direto com login, ou ele vai ser um aplicativo privado, ou ele vai ser com senha e etc. Tudo isso, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo escolher dessas duas formas. Essas formas de como que você loga publicamente. Então a gente tem público mesmo, onde você não precisa fazer login nele, e a gente tem um público com login, que na hora que você entra, o aplicativo ele te pede que você entre com e-mail, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó. Então na hora que você vai entrar, em vez de ele carregar e já abrir, ele carrega e pede, né? Aí pode ver que aqui, ó, eu teria que entrar com e-mail. E aí nessa opção, ele põe essa opção aqui, habilitar para a gente poder logar com a Google, tá? E a gente tem esses private sign-in, que seriam já métodos privados. E aí esses métodos privados, se só você quiser logar, você pode, né? Só você entrar ali com e-mail, aí você pode habilitar a conta do Google, limitar isso com senha, e aí ele fala até pra gente que essa opção aqui, se você não tiver num aplicativo Pro, né, ou até num plano privado aqui, você só consegue ter um usuário usando por vez, tá? Isso é questão de segurança mesmo, beleza? E aqui você consegue acessar por e-mail, ou seja, ter uma lista de e-mails, por exemplo, eu tenho 100 e-mails e eu quero que só esses 100 entrem no meu aplicativo, aí você precisa ter ou o plano básico ou o plano Pro aqui, fechou? O Glide ele deu uma boa atualizada, então assim, por padrão agora, todos os e-mails que a gente... Esse daqui ele já é um pouco antigo, então ele tá falando aqui pra mim que ele coleta os e-mails reais. Mas hoje, por padrão, a gente tem essa opção aqui, ó, que é de esconder os e-mails. Então, na verdade, se você criar um aplicativo hoje, ele já vai vir por padrão essa opção, se caso você tenha deixado, por exemplo, público com e-mail ou público, tá? Ele vai escolher, na verdade, ele já vai vir por padrão esconder esses e-mails. E quando eu falo esconder, eu vou mostrar mais ou menos daqui a pouquinho como que é, tá? Em vez de coletar os e-mails reais. Ó, pode ver que na hora que eu tento mudar agora de novo, ele já fala que para eu coletar eu preciso estar num plano Pro, tá? Para poder fazer isso, beleza? Bom, explicando um pouco o que são esses e-mails anônimos que ele fala aqui que é esconder, né? Imagina que a gente tem uma lista então de usuários. Antigamente a gente via assim, tipo fulano@gmail.com, ciclano@gmail.com. Hoje, na hora que você loga com essa opção, por padrão ele cai e-mails assim, ó. Tá vendo? Geralmente são alguns códigos, né? E @anonymous.appuser. Isso já é padrão também do Glide, beleza?
Ah, Lucas, mas e se eu precisar, dentro do meu aplicativo, pegar o e-mail da pessoa para mandar um e-mail para ela ou disparar alguma coisa para mandar para ela? Bom, infelizmente agora você vai ter que ter um plano básico ou Pro, tá, para poder fazer isso. Hoje tem até um plano, na verdade, privado do Glide que você consegue mandar já e-mail direto, tipo disparar mesmo, sem precisar do Zap ou alguma coisa assim. Beleza? O terceiro ponto aí, então a gente já falou sobre e-mails, já falamos sobre e-mails anônimos. O terceiro ponto são os users profile, ou seja, aonde que eu configuro esses e-mails para cair, para deixar, né, meu aplicativo mais seguro. Quando a gente clica então nesse menuzinho aqui, ele aparece essa tela. Ah, detalhe, se caso não esteja aparecendo para você, pessoal, só o que você faz? Cria uma tab aqui, adiciona uma tab aqui nessa parte e joga ela pro menu aqui, que ali já vai aparecer esse menu de sanduíche aqui para você, tá? Clicou aqui, você clicou, ele aparece essa tela, mas vamos voltar aqui no layout, ó. Na hora que eu entro nessa tela, então entrando de novo aqui, entrei, você escolhe para onde vai cair a sua lista de usuário. Tá? Onde que eu, por exemplo, nessa Relation 1 aqui, eu tenho o nome, o e-mail e a foto. Beleza, então aqui eu já conseguiria. Aí você fala, não é aqui, carga não é essa coluna aqui. Fechou, agora tá certinho, ó. E aqui a gente consegue também escolher os rows, que depois eu explico daqui a pouquinho. Então aqui é onde a gente escolhe onde vai cair automaticamente os nossos e-mails. Então loguei, ele já cai. Né? Antes a gente precisava puxar esses dados, mas agora não precisa. Na hora que a gente escolhe esses dados, ele já cai automaticamente na planilha aqui. E aí ele cairia bem parecido com o que está aqui, né? Já com essas opções de e-mails anônimos. Fechou? Agora com essa ideia então já em vista, o nosso quarto ponto é você conseguir visualizar então dentro dos diferentes e-mails. Então é para isso que serve esse Preview As aqui. E na hora que você clica, vou tirar meu rosto daqui. Na hora que você clica aqui, você consegue ver a visão de todo mundo. Vou até diminuir o zoom aqui, porque eu acho que... Pronto, ó. Aqui eu consigo... o Glide ainda tá meio bugado, dá pra ver, né? Que aqui era pra gente ter uma lista aqui, daí a gente conseguir deslizar isso e ter uma visão melhor. Mas, por exemplo, esse @gmail aqui eu acho que nem existe, porque eu já tirei. Agora eu tô com a visão do Pedro, se eu mudar pra visão do João, e assim por diante, tá vendo? Ó, consigo ver a visão do Roberto, e assim vai. Então esse é um ponto bem interessante para você conseguir ver, né, as diferentes visões, seja no administrativo, seja funcionário, seja gerente, o que for. Tá? Você consegue ter a visão completa aqui através já dessa opção. Agora vamos falar de 3 pontos super importantes da lei LGPD aí, que a gente consegue usar dentro dos nossos aplicativos, tá? Então, para isso, para você tornar ainda seu aplicativo ainda mais seguro, a gente tem essas 3 opções. A primeira opção é a opção de Row Owner, tá? Que a gente escolhe uma coluna e a gente fala assim, as colunas que tiver esse dado, esse usuário pode ter. Geralmente, como que a gente faz isso? A gente pega uma coluna de e-mail e fala, se o usuário b@b.com tem esse dado aqui, ou seja, só ele tem esse dado, só ele vai ver os dados relacionados a ele. Então, olha que interessante, vamos fazer aqui a opção para vocês verem, ó, Make Row Owner, certo? A gente colocou aqui, ele fica essa opção azulzinha, e aqui eu tenho que escolher qual que é o usuário, vamos escolher o Pedro. Na hora que eu escolho e falo, estou com a visão do Pedro, o Pedro só ele vê, dá pra ver que aqui ele fica mais cinza, e onde está a linha do Pedro aqui ele fica branca, tá vendo? Então se em outros dados da planilha eu tiver esse e-mail, o Pedro ele vai conseguir ver as coisas dele, tá? Então isso deixa muito mais seguro para dados pessoais, por exemplo. Então aqui às vezes imagina que eu tenho um CPF, eu tenho dados de senha, eu tenho dados de cartão, tenho dados de várias coisas. Lembrando que essa opção, Lucas, fica mais fácil de filtrar, tem gente que erra isso, tá? Ó, vou até voltar aqui. Lembra que a gente tinha uma lista de funcionários aqui? Quando eu faço isso, ele é realmente para deixar o aplicativo mais seguro. Então você só vai ver a sua visão. Com essa opção tem gente que confunde para fazer aquele filtro do e-mail. E, gente, não é assim, tá? Isso daí é para realmente deixar mais seguro. Eu tô aqui eu tô com a lista completa. Ó, aqui em Features eu não tenho nenhum filtro. E ele realmente só tá vendo a minha visão, porque eu, como Pedro, só consigo ver eu, tá? Na hora que eu tiro e removo essa opção, ele volta ao normal. Eu consigo já fazer o filtro. E para quem tem dúvida, tá, de como que faz o filtro só para ver de quem tá logado, você escolhe a coluna do e-mail e coloca essa opção de que o e-mail ele tem que essa opção aqui, ó, e sign user.
tá? Porque aí eu consigo ver quem tá logado, mas que em outras telas eu consigo puxar essas telas dos outros usuários. Com aquela opção de Make Role Owner eu não consigo, tá bem? A segunda opção, então, para deixar nossos aplicativos mais seguros são os roles. Pessoal, eu sei que esses nomes em inglês eles são um pouco confusos e até parecem, né? Tipo, então Make Role Owner e Roles são bem parecidos, mas basicamente são essas opções aqui. Eu venho no menu e lembra que eu ia explicar qual é essa opção aqui, ó. Essa opção de Role, pode ver que ele tá aqui porque ele pede para eu ir pro Pro para poder fazer isso. Mas, basicamente, é você escolher, tipo, como se fosse cargos, tá? Então, imagina que eu tenho uma coluna, quer ver, ó, vamos se dizer que eu escolho essa coluna aqui, né, da minha planilha de usuários, e eu falo que os roles são essas localizações. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás. E aí, o que vai acontecer? Na hora que eu escolho isso daqui, como roles, quer dizer que quem está em São Paulo vai ver os dados parecidos. Quem estiver em Rio de Janeiro vai ver os dados parecidos. E assim por diante, entendeu? Então eu meio que consigo filtrar por isso. Então quem tiver nesses roles parecidos, nesses cargos, né, entre aspas, parecidos, né, quem tiver essas informações parecidas, funciona também. Mas o ideal mesmo é juntar os dois. Colocar qual é aquela coluna, então imagina que eu quero colocar essa coluna aqui de localização como role, e aí eu venho aqui e coloco também essa coluna como Make Role Owner, que é o que vai acontecer. Quem tiver em São Paulo vão ter as mesmas visões. Poderia ser São Paulo, poderia ser cargos, então, por exemplo, gerente, todo mundo que tiver na coluna de cargos escrito gerente, vai ver, entendeu? Quem tiver funcionário vai estar lá, funcionário, e vão ter as diferentes visões. E assim por diante, tá bem? E a nossa terceira seria a gente fazer a mesma coisa, só que imagina que seu aplicativo ele tem dados bem pessoais mesmo e dados que não poderiam vazar, tá, pessoal? Então, já aconteceu disso uma vez no Glide, de ter vazados esses dados, eu fiquei sabendo aí, e é uma história bem complicada, tá? Para isso, a gente tem essa opção aqui, ó, Mark as Protect, tá? Que você marca essa coluna como protegida. Mas olha o que diferencia. Na hora que eu marco, ele fala que ele vai aparecer como vazio, ou seja, você não vai conseguir ver essas informações, mas a pessoa pode adicionar, tá? Ela pode adicionar. Ah, Lucas, mas qual é a minha vantagem de eu não conseguir ver ou acessar dentro do aplicativo? Bom, se caso você precise dessa informação na planilha, eu vejo que você consegue fazer isso, tá? Mas ele até pede que esse é um recurso para os planos pagos. Então ele até pede aqui para eu fazer o upgrade e escolher algum dos planos aqui para eu poder usar essa informação. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas ele fica como se fosse vários asterísticos. E um detalhe bem importante, como que eu consigo adicionar as informações nessa coluna caso esteja vazia? Então imagina que essa minha coluna de localização seria de CPF, por exemplo, e eu marco essa opção de Protect. Como que eu adiciono? Com duas formas. Form Button, então eu jogando um formulário ali para essa coluna diretamente, né? Ou aquela opção de adicionar aqui em cima, ó. Então se eu colocar essa opção aqui, ó, de adicionar aqui no canto, geralmente a gente consegue marcar ela e aí eu consigo escolher, por exemplo, a minha coluna de localização e colocar, por exemplo, o meu CPF aqui, né? Faz conta que é de CPF, tá? E aí eu consigo adicionar também. Então é como se fosse você adicionando. Então para adicionar ele aparece para você colocar ali. Mas se caso, por exemplo, eu marcasse aquela coluna como protegida, ele sumiria de qualquer lugar para mim, eu não conseguiria acessar, tá? O Glide ele realmente faz isso para deixar muito mais seguro. Bom, um dado bem comum aí que a gente usa em diferentes formas, só que as pessoas esquecem um pouco, é a opção de user specific na coluna, tá? Então vamos vir aqui no data. Vamos colocar, por exemplo, que eu quero colocar uma coluna de notas aqui. Só que aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer que cada usuário marque as suas notas, né? Então, imagina que a gente tem uma lista de matérias aqui, ou de, sei lá, fazeres, por exemplo, e seja igual para todo mundo. Só que eu não quero que esses dados que estejam nessa coluna sejam igual para todo mundo. Se eu não marcar essa opção, ele vai direto para minha planilha e ele fica lá publicamente, né? Mas se eu quiser colocar isso específico para cada usuário, o nome já está aqui, user specific, eu marco essa coluna. Se caso você não tenha um role ID, ele vai pedir, ele marcou, e aí na hora que eu clico aqui, ele cria e fica em azulzinho, tá certo?
eu, como Pedro, eu consigo vir aqui e escrever qualquer coisa, certo? Ficou aqui nessa primeira linha. Na hora que eu mudo aqui, por exemplo, para João, ele automaticamente já muda porque é específico para cada usuário, tá? Então, na minha visão do João eu não tenho nada, mas se eu voltar do Pedro aqui, ele volta e aparece esses meus dados, tá? Detalhe bem importante, em aplicativo público, só público mesmo, sem login, ele não armazena esses dados. Então, uma vez que você fez qualquer coisa, colocou nesse dado de user specific, né? Então, imagina que você entrou no seu aplicativo aqui, ele está público, né? Vim aqui, entrei nele e coloquei, por exemplo, uma nota onde é nessa coluna de user specific. Uma vez que eu entrei e saí de novo ou recarreguei minha página, o que vai acontecer? Ele vai sumir. Tá? Isso é bem comum porque a gente estava usando, várias pessoas usam aí hoje em dia para os dados de carrinho, ou mandar pedido pelo WhatsApp e etc. Tá? Mas tem que deixar bem importante isso, né? Deixar clara essa opção. E também, nos aplicativos com login, uma vez que você entrou e você está logado, por exemplo, como Pedro, só o Pedro vai ver, só que mesmo se você sair ou não do aplicativo, ele vai continuar lá porque o que prende esse dado é o login, tá? É você estar logado ali. Então, se você armazenou um dado numa coluna user specific e o seu aplicativo está com login, ele vai ficar e vai permanecer ali. Então, se a gente puxasse, por exemplo, aqui a coluna de notas, ia estar aqui a nota que ele acabou de fazer, tá? Independente se ele saiu ou não do aplicativo. Bom, pessoal, por último aí então, e não menos importante, é uma função nova aí que o Glide fez, lançou na verdade nessas últimas atualizações, que tem uma função bem importante, tá? Que apaga um dado específico de um usuário de todo o aplicativo aí. Pra gente fazer isso, a gente vem aqui em configurações, data, tá? Pra quem não sabe, data significa dados, beleza? A gente tem essas opções que já tinha aqui de, né, quando que vai atualizar o aplicativo, qual é a planilha que está por trás disso. A gente consegue agora exportar esses dados, né, também, todos os dados, até as informações que só tem no data. E aqui, a gente tem essa opção aqui, ó, deletar dados de usuário, tá? Aqui ele já me pede até um e-mail, beleza? Vamos pegar um dado específico aqui. Vamos pegar esse c@c.com aqui, ó, e vamos voltar aqui. Rolei aqui. Na hora que eu clico em deletar, ele fala o seguinte, ele fala que todos os dados dentro desse aplicativo vão ser deletados, tá? Então, dados, comentários, tudo que é favorito, tudo que os dados de login mesmo que foram feitos, o que permanece tudo relacionado a esse usuário, ele vai ser removido, tá? E essa ação não pode ser desfeita. Então, assim, isso é para dados bem específicos mesmo. A pessoa ela precisa ter certeza que isso vai acontecer, porque na hora que você remove isso, até naquela planilha naquela aba da planilha que aparece app:2.login, ele tira dali, que são literalmente os dados que quando a pessoa logou, tá? Então tira de tudo. Então uma vez que eu clico aqui ele tá falando o seguinte, que eu ainda tenho um perfil nesse usuário. Então vamos lá. Tem algumas pessoas que não conhecem, mas a gente consegue, tá vendo aqui nesse cantinho, ó, a gente consegue marcar essa linha aqui. E só de apertar delete, ó, o que acontece, ó, igual na planilha. Deletei, voltei para cá. Agora, naquela planilha específica, é a minha planilha de usuários, certo? De cadastros. Então agora eu posso vir aqui, colar esse e-mail, tá? Que é o e-mail que estava. Uma vez que eu excluí, então, agora o perfil de lá, eu posso vir aqui, deletar, tenho certeza que eu vou deletar. E aí tá falando aqui que todos os dados, então, foram deletados desse perfil, tá certo? Desse e-mail em específico. Se você ainda não sabe o que é LGPD, essa lei aí contra vazamento de dados, não só em aplicativos como sites e muitas outras coisas, ela veio pesada agora o ano passado, em 2020, tá? Então eu vou deixar um link aqui também na descrição para você dar uma lida melhor, para vocês entenderem também como funciona, beleza? E, ó, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo também o que você achou. E agora, mesmo eu tendo ficado esse tempo sem fazer vídeo, então agora eu vou voltar aí para entregar muito mais conteúdo para vocês, beleza? Esse ano ainda tem muita coisa pra gente aprender e vamos aprender junto, fechou? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.